Fala Bozoca, eu sou o Edson e hoje eu vou fazer um resumo para vocês sobre a primeira temporada de A Roda do Tempo, tentar ser aqui o mais breve possível e destacar os fatos mais importantes aí de toda a história. No primeiro episódio a gente acaba vendo que a Moiraine, ela está muito preocupada com a profecia que está para se cumprir, onde o dragão renascido está prestes a ressurgir. Ela resolve então ir juntamente com Len, seu fiel escudeiro, juntamente para Dois Rios, onde é um vilarejo, onde chamou muita atenção dela e ela acredita que o dragão renascido está lá, pois 4 jovens, que a gente até então não sabe quem são, nasceram todos no mesmo dia. Chegando lá, a Moiraine ela não é muito bem recebida, as pessoas elas começam a se perguntar o que uma Aes Sedai ela está fazendo lá, até que então o Tenebroso manda suas forças do mal, os Trollocs, atacarem lá o local, e aí a gente vê que todos eles tiveram grandes percas aí, sofreram muito, até que esses 4 jovens são convencidos por ela a embarcar junto com ela nessa aventura para algo melhor e, claro, tirar aquelas forças do mal de dentro do vilarejo deles, já que elas estão atrás deles. A gente vê então que a Moiraine parte junto com eles, os Trollocs começam a acompanhar eles, eles atravessam uma barca, a Moiraine fala com o barqueiro que ele não pode retornar para lá, porque os Trollocs vão tentar usar aquilo para poder ultrapassar. Ela resolve então destruir aquela barca, o barqueiro se joga junto, ela é começando a ser acusada de uma pessoa muito ruim, e aí o Grant sai em defesa dela, mostrando que na verdade ela só está tentando fazer o que de fato precisa ser feito e que tudo que ela falou até agora para eles é verdade. A Moiraine ela está viajando com um ferimento e ela não pode se curar, pois as Aes Sedai elas não podem curar a si mesmas, apenas curar os outros. A gente vê então que a Moiraine ela vai ficando cada vez mais enfraquecida por conta desse ferimento, ela vai ficando cada vez mais pálida e aí ela não tem mais forças para continuar. E aí eles resolvem então, como estão tentando fugir dos Trollocs, irem aí para a Cidade das Sombras. Na Cidade das Sombras, o Len ele fala para os meninos que eles não podem tocar e nem levar nada que seja de lá. Até que então o Matt parece não ouvir muito bem o que o Len ele fala, resolve pegar uma adaga e aí ele começa a ter aí um toque com as trevas, além de que toda a cidade começa a querer engolir todos eles. Nisso a gente vê uma correria deles para tentar escapar aí das sombras que estão tentando destruir eles, e aí eles acabam se separando em duplas e se afastando uns dos outros. Ao final aqui desse episódio a gente vê aí o retorno da Nynaeve, que tinha sumido lá no primeiro episódio e que a gente achava que ela estava morta por causa dos Trollocs. Nynaeve então se recusa em ajudar a Moiraine enquanto seus amigos eles não forem resgatados, e aí a gente começa a ver um conflito, meio que uma relação se aflorando entre ela e o Len, até que ela resolve então tentar ajudar a Moiraine, mas ainda não é o suficiente, e aí o Len ele fica muito preocupado e resolve ir em busca de uma outra Aes Sedai para que ela consiga de fato curar a Moiraine, pois ela já está muito desestabilizada e ficando cada vez mais fraca. De um outro lado, a gente vê o Rand e o Mat, que já está começando a despertar uma certa escuridão dentro dele, onde eles são capturados por uma mulher que quer servir ao Tenebroso e idolatra muito o Tenebroso como se ele fosse o grande salvador aí de todos. A gente vê então que o Rand ele começa a demonstrar um poder grande aí saindo dele, e aí a gente começa a pensar que talvez ele possa ser o dragão renascido, assim como outros colegas dele que têm uma relação ali e começam a despertar alguns poderes. A gente vê de um outro lado o Gwen e o Perry sendo aí perseguidos pelos lobos, onde eles têm muito medo dos lobos, mas na verdade eles percebem que os lobos estavam guiando o caminho que eles tinham a percorrer. Inclusive esses lobos aparentemente têm uma relação com o Perry que faz com que a gente comece a desconfiar que ele talvez tenha poderes a ser revelados aí também. A gente vê então que o Len ele consegue chegar em um local onde tem algumas outras Aes Sedai, e aí as Aes Sedai elas conseguem finalmente curar a Moiraine, e a Moiraine ela volta aí com seus poderes. Nesse episódio também a gente conhece outras Aes Sedai, começamos a ver que existem Aes Sedai de diferentes funções e diferentes cores. Além disso, nós temos o Logain, que é um homem que está aprisionado por estar dizendo que ele é o dragão renascido, e ele tem um grande poder, sendo necessário 2 Aes Sedai
para estar ao lado dele. O Logain então traz o seu exército, começa uma grande batalha em todo aquele local. As Aes Sedai elas se distraem com isso, ele consegue se libertar da fortaleza que ele está sendo preso. Ele resolve ali atacar alguns Aes Sedai e consegue matar a Keren e também matar várias outras pessoas ali do local, incluindo o Len, que aí então a gente vê a Nynaeve revelar um poder muito grande, conseguindo curar e meio que detonar também o Logain, onde todas as Aes Sedai elas se unem e conjuram o seu poder para que ele continue aprisionado e que ele não consiga mais tocar a fonte, que a loucura percorra todo o ser dele. Já o outro episódio ele já começa com o velório, onde a gente vê várias pessoas que foram abatidas, incluindo aí o cavaleiro da Keren, que fica totalmente transtornado, e vão em busca aí da Torre Branca, onde a gente vê que tem um salto temporal de 1 mês. Todo mundo busca chegar à Torre Branca, incluindo Mat, Range, Egwene e Perrin. A gente vê então Perry e Egwene dentro de uma situação super desconfortável, onde eles encontram Valda, que é aí um dos mantos brancos, que coleciona e mata as Aes Sedai e pega os anéis dela e fica com ele. A gente vê então ele colocando a Egwene contra o Perry, até que o Perry ele consegue trazer uma grande força de dentro dele. Chegam todos os lobos, destroem todos os mantos brancos e ele e a Egwene conseguem fugir para então chegar à Torre Branca. Chegando lá na Torre Branca, a gente conhece Suyan Sanshi, que é aí a Aes Sedai que senta no trono de Amyrlin, que é a responsável aí por todas as Aes Sedai. Ela faz o julgamento do Logain e também faz um julgamento aí para as Aes Sedai que aprisionaram ele. Tem um juramento e elas não deveriam ter usado o poder delas como algo contra o Logain, apenas tentado aprisioná-lo para que ele não tenha de fato aí a loucura tomando de conta dele. Nesse episódio ainda a gente vê muitos romances se aflorarem, principalmente a gente descobre que a Suyan Sanshi tem um romance aí escondido e bem antigo com a Moiraine. Além disso, a gente também vê o romance entre o Lan e a Nynaeve finalmente acontecer e aflorar. A Moiraine no outro dia ela vai então em busca do Mat e do Range, encontra eles dois e ela consegue tirar, pelo menos temporariamente, a escuridão de dentro dele, já que ele não deveria ter trazido uma adaga lá da Cidade das Sombras, mas ele acaba trazendo. E o episódio ele termina então com o encontro de todos os nossos heróis lá de Dois Rios se reencontrando e se vendo novamente. Além disso, a gente tem a Amyrlin, que dá aí o veredito final da Moiraine, que ela vai ser banida e exilada lá da Torre Branca e não poderá retornar até que ela seja chamada novamente. Depois a gente vê a Moiraine embarcando junto com todos os heróis de Dois Rios. Ela resolve então abrir uma fenda, todos entram exceto o Mat, que toma a sua decisão de não ir ao olho do mundo em busca de destruir o Tenebroso. Lá dentro a gente vê que todos eles estão em busca da jornada de destruir o Tenebroso. A gente começa a ver alguns conflitos e mais uma vez a gente vê o poder da Nynaeve se aflorar aí dentro e aí eles conseguem sair e fugir. É então que eles chegam a Fal Dara, uma cidade onde existem muitos guerrilheiros, e aí eles que tomam de conta ali daquele caminho e protegem para que as forças do mal elas não passem. Nisso a Moiraine resolve então levar todos os nossos personagens principais a uma vidente para tentar descobrir qual deles é o dragão renascido e não ser necessário que todos eles vão ao olho do mundo, para que não morram pessoas inocentes sem nenhum tipo de necessidade. O Range ele começa a ter algumas visões e aí ele se revela pra gente como o dragão renascido. Tem todo um histórico e toda a história dele é colocada ali pra gente. Ele resolve então entrar em contato com a Moiraine, chamar ela e dizer que ele sabe que é ele que é o dragão renascido. É aí então que eles embarcam em uma viagem dentro de uma floresta aí para entrar dentro do olho do mundo. Todo mundo fica totalmente transtornado e muito louco quando descobrem que eles saíram sozinhos, arriscando as próprias vidas. A gente vê então que a Moiraine e o Range eles estão cada vez mais chegando próximo ao Tenebroso, e quanto mais próximos eles chegam, mais o Tenebroso ele tenta se conectar e confundir a cabeça do Range. De um outro lado, a gente tem então o exército do Tenebroso começando a chegar e passar no portal para invadir Fal Dara, onde eles começam a se preparar para uma grande batalha, formando aí duas grandes barreiras, uma formada pelos homens,
que não vão permitir que eles passem, e outra formada pelas mulheres, para que caso os homens eles fracassem, as mulheres que conseguem conjurar o seu poder, elas consigam aí defender a cidade. E aí a gente vê uma conversa muito confusa do Tenebroso com o Randy, onde ele tenta criar um universo para confundir o Randy e para que ele não consiga de fato perceber quais são as intenções dele. Até que então a gente vê de um outro lado as forças do mal do Tenebroso, um exército gigante chegando em Faldara, onde eles brigam com a barreira de todos os guerreiros e os homens, e aí eles conseguem passar. Chega então a vez das mulheres que conseguem canalizar o seu poder, se unir todas em uma só, para que o poder ele seja amplificado. E aí quando uma mulher ela começa a usar demais o poder, ela começa a queimar. E aí elas usam tanto a força que elas destroem todo o exército do Tenebroso, conseguem parar ele, mas elas não conseguem parar de canalizar o poder, e aí elas começam a queimar. A gente vê então a Gwen começando a gritar que estava queimando, a Nynaeve resolve tomar ali à frente, e aí a Nynaeve acaba queimando, e a gente vê a Nynaeve morrendo. Já do outro lado a gente vê a batalha ali do Randy contra o Tenebroso, e aí ele usa todo o poder contra o Tenebroso, e a gente acha que ele conseguiu vencer, além de que o Tenebroso ele retirou os poderes da Moiraine, fazendo com que ela não consiga mais tocar a fonte. O Randy ele fala com a Moiraine e pede para que ela não fale para ninguém que ele está vivo e diga a todos que ele morreu ali na luta, e aí ele resolve ir então embora. A Moiraine fica ali devastada por ter perdido seus poderes, percebe que eles não conseguiram ainda derrotar o Tenebroso, mas que provavelmente fizeram foi libertá-lo, e aí o Len chega lá na hora e vê ela numa situação pedindo para que ela restaure ali a conexão entre eles dois. Ela fala que não consegue mais tocar a fonte. A gente vê então que a Brienne ela consegue usar os poderes dela e trazer de volta à vida a Nynaeve, curá-la. Em outro plano, a gente vê o Perrin juntamente com um dos seguidores ali do Tenebroso, que ele vai buscar um objeto e revela para o Perrin que cada um deles tem um papel muito importante dentro da roda, e cada um deles estão unidos de alguma forma, os 5, embora o Randy seja aí o dragão renascido, mas todos eles estão conectados e têm uma força de grande importância para a roda. É aí então que a gente vê aí o Tenebroso reunido com um exército ali do mal, criaturas e personagens que a gente ainda não sabe, e a gente percebe que talvez ele esteja se preparando para a grande batalha, a batalha final, e que ainda existe muito dele pra gente descobrir. Então esse foi o resumo, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma coisa que vocês acham importante, deixa aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar aí uns com os outros. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a relembrar o que precisa ser relembrado para a próxima temporada. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha. É muito importante e ajuda muito a crescer. Eu tô na busca aí pelos 1000 inscritos, então conto demais com a sua ajuda. Vai me seguir nas minhas redes também, que eu tô falando de série, principalmente a Roda do Tempo, né? Porque eu sou assim alucinado por essa série. Acho uma série incrível que precisa de mais pessoas assistindo. E também, né, peço desculpa aí se meu resumo não atendeu às expectativas de vocês, mas eu de fato tentei resumir a história com os fatos assim mais importantes que a gente precisa lembrar para essa segunda temporada. Então é isso, a segunda temporada estreia dia 1º, vamos assistir todo mundo junto e provavelmente vai ter mais vídeos aqui do canal sobre a Roda do Tempo, então vai acompanhar aqui todos os outros vídeos que tem no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!